Então, pessoal, na semana passada a gente falou sobre feminilidade, qual é a essência da mulher. Hoje nós vamos nos dirigir aos homens, tratando dessa questão sobre o que significa a masculinidade, qual é a função da masculinidade de acordo com a nossa fé. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por estarmos aqui para aprender um pouco mais sobre esses temas tão importantes. Que o Senhor me use como instrumento para esclarecer aquilo que nós homens devemos ser, aquilo que a sociedade pode e deve esperar de nós. Que o Senhor fortaleça e nos dê capacidade de sermos bons homens, úteis à sociedade, à igreja, às nossas famílias. E aproveitamos também, Pai, para orar por nossa cidade, nesse momento de forte chuva, que todos possam chegar aqui em segurança e que a chuva não seja razão de desânimo para ninguém estar aqui para congregar, comungar e participar do teu culto. No nome de Jesus, amém. Fala-se muito, e a gente falou muito ao longo dessas aulas, sobretudo na aula passada, do movimento feminista e da sua investida contra a natureza feminina, na busca pela desconstrução daquilo que é essencialmente feminino. Embora não haja um movimento análogo em relação aos homens, há também um forte movimento cultural que busca suprimir aquilo que é característico da masculinidade, aquilo que constitui a essência do que significa ser homem. E existem fatores políticos também por trás disso. A gente viu aqui exaustivamente como algumas ideologias políticas, direta ou indiretamente, buscam desconstruir a família, como é o caso do liberalismo, do marxismo e do feminismo. E elas também buscam desconstruir o sentido da masculinidade. A Escola de Frankfurt, que foi um movimento intelectual do início do século passado, caracterizado por uma tentativa de trazer a lógica marxista para o campo da cultura, da revolução cultural, da mudança da sociedade, da política por meio da revolução cultural, entendia que a masculinidade, a paternidade era fonte de diversos males. Nos anos 30 do século passado, Horkheimer, um dos filósofos da Escola de Frankfurt, desenvolveu 5 estudos sobre a autoridade de família, chegando a identificar o pai como ponto de transmissão do superego, na lógica freudiana, de um superego severo, sentimento de culpa, amor submisso à autoridade paterna e vontade de dominação sobre os mais fracos. Este pai teria favorecido a internalização da coerção social e da dominação. Theodor Adorno, outro teórico de Frankfurt, publicou no início da década de 50 sua pesquisa sobre a personalidade autoritária, e ele também chega à conclusão que as personalidades autoritárias são constituídas por famílias tradicionais, mas manifestam suas características perniciosas na convivência social e na criação de formas autoritárias de governo. Marcuse, outro desses filósofos, na linha da filosofia crítica, considera o autoritarismo repressivo da razão associado ao princípio paterno. Ou seja, mais uma vez a gente vê que esses ideólogos, que são nossos inimigos, têm um ponto e percebem muitas vezes coisas que nós incautos não percebemos. A ordem social depende da integridade da família. Por isso, o movimento feminista, o marxismo, buscam atacar e destruir a família. Em certos sentidos, eles estão certos em considerar que a paternidade é fonte de uma política que eles chamam de autoritária. Mas o que eles chamam de autoritária nada mais é do que uma sociedade ordenada e organizada, que respeita valores morais básicos, que respeita a autoridade, bons costumes e tudo mais. Então, esse ataque à masculinidade tem também um interesse político. E se a gente não atenta para isso, a gente acaba nos deixando levar por esses discursos perniciosos e nossas famílias sucumbem, a igreja sucumbe e a sociedade sucumbe.
que a Bíblia diz sobre essas questões? Eu vou reler o versículo que eu li na aula passada, quando falamos sobre feminilidade, que está lá em Deuteronômio 28, versículo 5. Vou esperar vocês abrirem, que esse versículo é importante termos em mente quando tratamos dessas questões. 22:5, perdão, Deuteronômio 22:5. Lá diz o seguinte: a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Vejam, mais uma vez, existe uma forma da mulher se comportar, existe uma forma do homem se comportar, e essa forma é diferente. E se manifesta no comportamento, na vestimenta, na função da sociedade. E claramente a Bíblia condena a fusão das responsabilidades de cada sexo. São diferentes. O que não quer dizer, e eu preciso sempre enfatizar, que a gente precise nos ater a estereótipos simplistas do que significa ser homem ou ser mulher. Ah, o homem pode fazer isso, a mulher pode fazer aquilo. Não, mas a gente tem que entender que são diferentes e têm responsabilidades diferentes. Portanto, existe uma forma masculina de ser. Dizem que a vestimenta não define o que uma pessoa é. Há um quê de verdade nisso. No entanto, a forma que a pessoa se comporta, a forma que a pessoa se veste, tende a refletir aquilo que está no seu exterior, no seu interior. Uma pessoa que se veste com enormes e extravagantes casacos de pele, dificilmente vai ser uma pessoa simples e modesta, né? Calvino, ao comentar aquele versículo de 1 Timóteo 2, que fala sobre a modéstia feminina, ele fala que assim como a fé deve se manifestar, deve ser testificada por obras, o nosso interior as virtudes interiores devem se manifestar também na forma que a gente se veste. E o cristão precisa entender isso. Mas então, o que é essa forma masculina de ser? Efésios 5, 21 a 23, diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Como eu tenho insistido aqui diversas vezes, o modelo de feminilidade e masculinidade se extrai do modelo da maternidade e da paternidade. A mulher madura é, em certo sentido, mãe, numa interpretação metafórica. O homem maduro, ele é, em certo sentido, pai, assim como Cristo manifestou a sua paternidade ao se entregar pelos seus, ainda que não tivesse filhos biológicos. E é nesse sentido que o nosso catecismo de Westminster interpreta o quinto mandamento, que manda honrarmos pai e mãe. Ele interpreta no sentido mais abrangente como uma injunção à obediência a todas as autoridades instituídas por Deus. Então, a gente tem que tomar como modelo a maternidade e a paternidade. Por isso que esse versículo de Efésios 5, no contexto do matrimônio, é aplicável como modelo a todos nós homens.
e também as mulheres, mas o foco aqui são os homens. A gente lê esse versículo e a gente costuma enfatizar corretamente o aspecto sacrificial que a masculinidade carrega em si. Só que esse aspecto ele tem um objetivo. Paulo deixa claro: entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, por que os maridos devem se sacrificar por suas esposas? Porque o marido é responsável por ela e o marido tem a responsabilidade de apresentá-la santa e inculpável perante Deus. Tem um objetivo de santificar, de aprimorar, de ajudar a mulher a ser o melhor que ela pode ser. É esse o propósito do nosso sacrifício. E no sentido amplo, a masculinidade, portanto, essa característica sacrificial da masculinidade tem como objetivo a santificação, a purificação, o ordenamento da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade. O homem deve se sacrificar para manter a sociedade em ordem. Então, a propósito do homem, sua responsabilidade é elevar a mulher em todos os sentidos. E o propósito da masculinidade é, por meio do sacrifício de si, ordenar e proteger a sua comunidade, a sua família, a sua igreja e a sociedade. Talvez seja interessante a gente distinguir, inicialmente, masculinidade de virilidade. Masculinidade de virilidade. A virilidade pode-se dizer que ela é, em termos morais, neutras. Não é nem boa nem má. A virilidade são conjuntos de disposições e atributos tipicamente associados ao viril, ao varão. A força, a energia, a disposição para enfrentar o risco, a competitividade, a resistência à pressão, o enfrentamento, a proatividade, aquelas características que são marcas do homem. Isso por si só, ter isso por si só, não quer dizer que você é um bom ou mau homem. Por quê? Essas disposições podem ser usadas para o mal. Um traficante que domina parte da cidade é um homem viril, é um homem que manifesta a sua força, a sua disposição para o confronto no mal. Um homem que sai à noite em busca de confusão para agredir pessoas inocentes também é uma pessoa que mostra seu ímpeto viril para o mal. Aquele homem que sai à noite à caça de incontáveis mulheres também é um homem que está manifestando a sua virilidade para o mal. Então, veja, o que vai distinguir se a virilidade vai ser usada para o bem ou para o mal são os nossos modelos de masculinidade. Por isso que é importante definirmos o ideal de masculinidade e, sobretudo, aquilo que Deus espera do homem. Como usar essas disposições da virilidade. Essa mesma virilidade que leva muitas vezes o homem a fazer o mal é a virilidade que leva um soldado a entregar a sua vida para proteger a sua nação. É a virilidade que leva um policial, como o nosso amigo Jorge, cadê ele? Deve estar por aí, a enfrentar o crime para proteger a sociedade. É a virilidade que leva o pastor da igreja a botar o peito para enfrentar os lobos e proteger as suas ovelhas. Então vocês percebem que o bom homem, ele precisa gerar essas disposições viris e precisa orientá-las para o bem. Então, a solução para o mau uso da virilidade não é a castração do homem, não é a inibição desse ímpeto do homem, mas sim a canalização desse ímpeto masculino, desse ímpeto viril para o bem. A masculinidade, portanto, é a virilidade canalizada para as virtudes. Jesus, ele não se sacrificou porque ele era um fraco, um impotente. Ele foi literalmente o homem mais poderoso que já pisou sobre essa terra. Se ele quisesse,
com um estalar de dedos, ele poderia destruir todos os seus inimigos, mas podendo destruí-lo, ele optou em fazer o certo e se sacrificou. E é isso que é um homem. O bom homem não é um homem fraco, incapaz de comprar uma briga, não é um homem incapaz de seduzir uma mulher, não é um homem incapaz de prover para si, é um homem que, sendo capaz de destruir o seu inimigo, resolve dar a cara a tapa, dar a outra face. É um homem que, podendo viver a vida para si, com bens e dinheiro, é um homem que decide canalizar isso para a generosidade e para o cuidado da sua comunidade. Por exemplo, pega o nosso amigo Rafael ali, que pega 150 quilos no supino. A Ana até sorriu ali. A força física do homem, ela pode ser voltada para o mal, para agredir o inocente, para fazer bullying, ou pode ser usada como o nosso irmão para o bem, para a proteção da sua família, para a proteção da sua comunidade. Então, a gente precisa, como homem, desenvolver essas habilidades. Eu não espero chegar aos 150 quilos no supino, mas eu posso melhorar um pouco mais para desenvolver a minha virilidade e usá-la para o bem, para aquilo que Deus espera de nós. O ideal de masculinidade, embora hoje em dia tente-se dizer que a masculinidade, esses modelos sejam estritamente de construção social, a masculinidade ela sempre significou mais ou menos a mesma coisa em todas as culturas. Essa é a descoberta de um dos livros que trata sobre isso, chamado A Construção da Masculinidade, do antropólogo David Gilmour. E esse interesse pela verdadeira masculinidade não é um interesse recente, mas perpassa todas as culturas. Todas elas aspiram a um homem ideal. E todas elas entendem a masculinidade como perfazendo ao menos 3 disposições, 3 responsabilidades que o homem deve assumir. A responsabilidade de instruir, de prover e de proteger. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, fala o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio está nos exortando, sobretudo, ainda mais nesse contexto, aos homens, a assumirem a sua responsabilidade pela instrução do seu lar. Se o homem é responsável pela instrução na lei do Senhor, o homem precisa desenvolver o seu intelecto. Vejam, irmãos, a gente vive num país em que muitas pessoas cresceram sem acesso a uma boa escola, a uma boa família, à instrução. Mas a ignorância, ela não é uma virtude, a ignorância não é uma bênção. Você pode não ter tido acesso à informação, mas eu sei que eu posso dizer que nesta igreja aqui ninguém tem desculpa para ser ignorante. Porque para cumprir essa ordenança bíblica, que compreende o ideal de masculinidade de instruir, é preciso estudar. Estudar não só a Bíblia, mas o dia que o seu filho chegar da escola e lhe disser que o professor de história disse que Jesus não existiu, você sabe o que responder? Você sabe ao menos que fonte consultar? Ou você será envergonhado diante do seu filho? Então vejam, para cumprir essa responsabilidade, e hoje em dia todo mundo tem acesso a um mundo de informação no seu bolso. Então, irmãos, se você não teve acesso à informação, você, graças a Deus, está numa igreja que tem pessoas com as mais variadas formações e grau de instrução. Tem mestres, tem doutores, tem pessoas especializadas em todas as áreas. Qualquer coisa que você queira aprender, nessa igreja você tem acesso. Se você quiser aprender grego para ler a Bíblia em grego, você consegue. Se você quiser aprender inglês, por causa do seu trabalho, ou para ler literatura inglesa, você consegue. Se você quiser aprender sobre a história do Brasil, literatura, todas as grandes obras de literatura estão disponíveis em domínio público. Não há
desculpa para a ignorância. E para você cumprir o seu papel de homem, você precisa estudar, você precisa abominar a ignorância e buscar cada vez mais ser um homem capaz de responder às dúvidas do seu filho, de ajudá-lo, às vezes numa dúvida de gramática ou de história do Brasil, porque isso vai fazer crescer a admiração da tua família, da tua comunidade e dos teus filhos por você. E essa é a tua responsabilidade. Portanto, homens, cumpram o seu papel de instrutor da sua família, da sua comunidade e busque resolver aqueles pontos cegos que você possa ter na sua vida em termos de conhecimento. O segundo aspecto é o aspecto da provisão. Enquanto cabeça, o homem é chamado a prover para a sua família. Isso aqui se manifesta em todas as culturas. Isso aqui não é uma construção social, mas se manifesta justamente por causa da diferenciação biológica entre homem e mulher. Não tem como uma mulher grávida do terceiro filho ficar responsável pelo sustento do lar. É pesado demais. E é por isso que a Bíblia atribui ao homem essa responsabilidade pela provisão. O que, mais uma vez, não quer dizer que a gente deva seguir estereótipos rigorosos e simplistas. A mulher pode ou não pode trabalhar? Claro que pode. O que não pode é o homem transferir a sua responsabilidade de prover para os ombros da mulher. Essa responsabilidade é do homem. E ao longo de toda a história a gente vê isso em Provérbios 31, a mulher virtuosa. A mulher virtuosa trabalhava. A diferença é que ela trabalhava de acordo com a sua feminilidade. O seu marido estava tratando dos negócios públicos, da esfera pública, enquanto a sua esposa trabalhava na colheita, cuidava do lar. São responsabilidades diferentes. E o homem precisa arcar com essa, sim, pesada disposição de prover subsistência para a sua família. Porque se ele não o faz, ele sobrecarrega a sua comunidade, ele sobrecarrega o governo, ele sobrecarrega o pastor, porque ele é incapaz de instruir os seus filhos no caminho em que devem andar. E isso, irmãos, falando em termos diretos, significa a capacidade de fazer dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta perigosa, Jesus disse isso claro. Mas para você prover, cumprir esse papel, você precisa saber ganhar dinheiro. Vejam, assim como a ignorância não é virtude, a pobreza também não é virtude. A simplicidade e a frugalidade são sim virtudes cristãs. O cristão precisa sim buscar ter uma vida simples para sobrar mais, para ser generoso, para ajudar o próximo. Só que ele não pode se contentar com a pobreza. E eu não estou definindo aqui pobreza como a gente costuma definir, como a gente gosta de definir. Como não ter dinheiro para ter um carro, ou realizar a viagem dos sonhos, ou jantar o final de semana no Outback. Pobreza é a incapacidade de prover subsistência para si e para a sua família. Um teto, vestimenta, comida, essa é uma responsabilidade que pesa sobre os ombros do homem. E muitas vezes na igreja, a gente fica preso em abstrações. Eu já fui culpado disso. Às vezes gastamos horas com debates teológicos, livros e mais livros de teologia, o que é importante. Às vezes, exagerando nesse ímpeto por aprender, a gente ignora as outras responsabilidades, ignora o trabalho, ignora o estudo. Você, como homem, precisa ser capaz de prover subsistência para a sua família, para não sobrecarregar a vida de terceiros, para não sobrecarregar a sua família, a sociedade e a igreja. Eu mesmo, na minha vida, houve momentos em que eu dependi de ajuda de terceiros. Não tinha condição para pagar a faculdade, mal tinha condição para comer, e pessoas ajudaram. O problema é que há muitas pessoas que se acomodam nessa dependência. E o homem, ele não pode ser dependente. O que caracteriza um homem é a capacidade de autonomia. Então pense se você é capaz de prover o mínimo para a sua família. Pense se você é capaz de prover para a sua comunidade. Pense o que seria da sua esposa e da sua família se você morresse amanhã. Será que a sua esposa teria subsistência? Ou estaria passando fome no mês seguinte?
São responsabilidades pesadas, é verdade, mas você precisa se responsabilizar por isso e correr atrás dessas disposições. O terceiro aspecto da masculinidade é a proteção. Assim como o homem é chamado para instruir, para prover para a sua família, ele é chamado para protegê-la também, proteger a sua família e proteger a sua comunidade. Esse imperativo da proteção, a gente pode dizer que é a pedra angular da masculinidade. A qualidade necessária para a sua satisfação, a coragem, é a condição essencial da masculinidade desde tempos imemoriais. Mesmo na nossa sociedade cada vez mais andrógena, onde as responsabilidades estão cada vez mais confusas, se há um barulho no quintal da sua casa, quem vai é o homem. Se tem um problema com o vizinho, quem deve resolver é o homem. Quem deve enfrentar e cumprir esse papel de proteger a sua comunidade é um homem. E esse papel, mais uma vez, não é uma construção social, antes está enraizado na própria fisiologia e anatomia masculina. O homem, em média, é mais forte do que a mulher. E o homem não tem as alterações hormonais a que a mulher está sujeita, não engravida e não tem todas as dificuldades que tornam a mulher mais frágil para esse confronto com o mundo externo. A essência dessa injunção de proteger é a necessidade de estabelecer e defender fronteiras. Um homem de verdade guarda a linha que separa o perigo daquelas pessoas que ele ama, da sua família, da sua igreja e da sua comunidade. A fronteira entre a sua casa e o mundo exterior, entre o mundo e a sua comunidade, entre a sua igreja e as trevas do mundo secular. O homem, ele é incitado à ação quando uma linha é cruzada. O homem precisa agir para proteger os seus. E é por isso que o pastor precisa ser homem. Porque é dever do pastor brigar, encarar os lobos. Isso precisa ser feito por homens. Não por um ímpeto machista, mas justamente por proteger aqueles que estão sob nosso cuidado. Então, assim como você precisa, se não tiver tido acesso à educação, você precisa estudar para instruir a sua família, assim como você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, recursos, para prover o mínimo para a sua família e a sua comunidade, você deve refletir se você tem virilidade suficiente para encarar os perigos que podem sobrevir sobre a sua família. Você precisa refletir seriamente se você tem condições de proteger a sua esposa se alguém mexer com ela. Você precisa saber se você está apto a encarar um assaltante que entra na sua casa, se você sabe o que fazer. E muitas vezes vai ser preciso você fazer coisas muito práticas. A gente fica muitas vezes em abstrações. Se tem uma coisa que o nosso meio muitas vezes é culpado é de abstrações. A masculinidade é nos sacrificar como Cristo. É verdade, claro. Mas o que isso quer dizer na prática? E muitas vezes essas abstrações nos impedem de fazer coisas práticas. Então, se você é chamado a proteger, dar a sua vida pelos seus, talvez você precise hoje, refletindo, se alguém mexer com a minha esposa, eu não tenho condição de enfrentar, eu vou ser envergonhado. Se alguém invadir a minha casa, eu não sei o que fazer. Talvez, para corrigir isso, você precise, mais uma vez, ir lá malhar com o Rafael, para aprender a pegar piso no supino, ou fazer jiu-jitsu com o Lucas, né, nosso faixa marrom aqui. E são coisas práticas que vão melhorar a sua disposição masculina, vão te tornar um homem mais viril e vão te tornar um homem mais útil. Talvez malhar, fazer uma luta, aprender defesa pessoal, Krav Maga, aprender a manusear uma arma de fogo. Eu estava vendo um vídeo no WhatsApp ontem de um assalto. Um assaltante entrou acho que era um restaurante, era uma cozinha, e aí acho que era o cozinheiro da cozinha, conseguiu dar uma paulada na cabeça do assaltante, tomou a arma, mas não sabia o que fazer com a arma. A sorte é que vieram outros e chutaram o assaltante, mas ele pegou a arma e não conseguia atirar. Talvez você, enquanto homem, precise aprender a manusear uma arma de fogo. Talvez ter. Mas
Veja, você precisa cumprir essas questões práticas para proteger aqueles que Deus entregou para os seus cuidados. Portanto, a masculinidade, ela precisa que nós desenvolvamos essa tríplice responsabilidade de instruir, prover e proteger. Nós aprendemos de Jesus que a masculinidade se caracteriza pelo sacrifício. O homem de verdade é aquele que se sacrifica. Não se sacrifica porque é um fraco, incapaz de enfrentar os perigos, mas ele se sacrifica porque ele busca o benefício daqueles que estão ao seu redor, daqueles que estão sob os seus cuidados. Para isso, você precisa ser viril e você precisa direcionar essa virilidade para o bem daqueles que te amam, para o bem daqueles que você ama. Sonde a sua vida para saber hoje em que área você precisa se sacrificar para desenvolver melhor a sua masculinidade, porque a vida daqueles que Deus te deu para cuidar depende disso. Que a gente se inspire com o ímpeto sacrificial de Cristo e que a gente busque, fuja das abstrações, mas sondemos as nossas vidas para que a gente identifique aquilo que de prático eu preciso fazer para me tornar um melhor homem, mais útil à sociedade, à minha família, à igreja e à comunidade. Amém? Senhor, obrigado por essa exposição. Que o Senhor possa, a partir disso, nos ajudar a nos tornarmos homens melhores. Que a gente possa entender que a nossa responsabilidade é servir e nos sacrificar por aqueles que o Senhor nos entregou para cuidar. Que a gente possa perceber, cada um aqui, as dificuldades de ordem prática que temos para nos tornarmos, para corrigirmos e nos tornarmos homens melhores e mais úteis à sociedade. No nome de Jesus, amém.